Cássio, vamos falar desse esporte que venceu 3-2 fora de casa, né? Acho que, obviamente, o resultado foi muito bom, mas a torcida ficou na bronca, né? Sobretudo em relação ao segundo tempo, né? O Sport perdeu o gol, né, no jogo inteiro, poderia ter matado antes. Até ficou a impressão que o 2-0 teria realmente liquidado a fatura, mas aí me parece que depois do 2-0 o Sport parou de jogar, né? Deu a bola ali para o Amazonas. O Amazonas melhorou também com as alterações, diminuiu, o Sport fez 3-1, mas o Amazonas foi lá, fez 3-2 e empatou, né? Teve o gol do Jô anulado ali por pouquíssima coisa, mas no final das contas o Sport saiu vitorioso, mas daria para sofrer menos, não daria? Fala, Fábio, Lucas, boa noite a todo mundo. O gol anulado, na verdade, ele teria diminuído o placar. Estava 3-1, aí teve esse gol anulado de jogo, ele fez uma de cabeça, né? E teria sido 3-2, aí depois ele faz o gol que foi validado para virar o 3-2. Aí só um detalhezinho que tu falou, que tá quase que completou. Falando em completar, um estator que foi até correr da fé que lembrou desse ponto. O Sport completou hoje todas as arenas da Copa do Mundo. Demorou 10 anos, mas finalmente... eu achei bem curioso isso, porque só para colocar, foi corneta FPF mesmo. Tava há um tempão que estava devendo esse jogo, era até difícil, né? Se não fosse Copa do Brasil, era até surpreendente que tenha sido pela Série B, né? Porque a última vez que o Amazonense tinha jogado a Série B tinha sido há 18 anos, em 2006, com São Raimundo, que foi rebaixado naquela edição, a primeira edição dos pontos corridos. E desde então, não tinha muita oportunidade, mas enfim. Teve a Arena Pantanal com o Cuiabá, a Arena das Dunas com o América, Castelão várias vezes, assim, pelo amor de Deus, Fonte Nova também, e as outras, mas agora fechou esse ciclo aí. Achei bem, bem legal, que demorou 10 anos para fechar. E sobre a partida, rapaz, essa partida tem nuances, mas ela não é uma partida difícil de analisar, eu creio, porque assim, foi tão escancarado assim, o domínio do Sport no primeiro tempo, Fábio, foi para golear o Amazonas. Assim, até eu coloquei isso no texto, só era com vitória com tranquilidade ou até golear. Porque quando sai o primeiro gol do Sport, sai aos 31 minutos com o Romarinho pegando rebote, né, ali de um goleiro espalmou mal ali e o Romarinho completou, a impressão é que aquele 0-0 ali já era assim um festival de gols perdidos. Já tinha tido a cabeçada de Coutinho livre, assim, parecia até que o lance não estava valendo, então claro que era para marcar, a bola circulando bastante na área. O primeiro tempo, na Arena da Amazônia, os cálculos de finalizações foi 11-2 para o Sport. E as duas finalizações do Amazonas, elas nem na barra de cair que elas foram. E as do Sport, acho que foram 3 que foram na barra, mas aí você vai pegar as que foram muito perto. Aí, por exemplo, a cabeçada onde está muito mais falha do finalizador, na verdade. Mas não que o lance não tenha tido perigo. Como essa cabeçada de Coutinho, um escanteio que Castan bateu de chapa, a bola subiu, assim, era lance assim para tocar de leve e marcar o gol. E foi o primeiro tempo inteiro dessa forma. E quando o Sport faz 1-0, tem um lance, logo depois faz 1-0, aí tem um lance de Fabrício Domingues, que ele tinha uma oportunidade muito clara de bater cruzado, e estava na ponta da pequena área, ele fez uma boa partida, inclusive, né? Apesar dessa decisão equivocada, mas ele chuta voltando e o Sport bate e a bola vai para o escanteio. Então, foi um domínio completo, com a vantagem, foi para o intervalo em vantagem, mas era uma vantagem que parecia pequena para o volume. E o que é curioso é que o Sport jogou com desfalques importantes. Jogou, só para ficar bem registrado, que no DM, que foi informado, não tinham viajado, mas aí o clube informou antes de começar a partida, a situação de cada um. Pedro Marião acho que fez matéria sobre isso também, ou ele tuitou, mas está no INE 45, a matéria sobre as ausências do Sport. Rafael Thierry, o que acaba possibilitando a entrada de Alisson Cassiano, e é uma diferença muito grande. Lucas Lima, que para mim é um dos melhores jogadores do Sport nessa temporada. E Ruiz, que se não é uma figura que está no gosto de todo mundo, mas era justamente o seu melhor momento. Era um momento, não vou dizer seu melhor, mas era um momento ascendente, podemos dizer assim, melhor dizendo. Era um momento ascendente dele nessa temporada, se firmando, sendo peça importante, inclusive na marcação, e os 3 de fora. E mesmo com esses 3 de fora, E Fábio também, né? Mas aqui o Fábio não é titular. Eu estou falando assim
que seria do que seria um time titular, mas Fábio de fora também, ou seja, ele poderia ter entrado, ter sido uma opção. Mas aí a cabeça dela seria com o Fabrício e com Felipe de todo jeito. Fabrício também existe Felipe de todo jeito. Fábio seria uma opção para o banco, que faria diferença depois. Mas aí as substituições foram Alisson Cassiano, Barleta, que ok, ali para frente, né? E Tite Ortiz, que foi uma contratação pesada do Sport, mas que ainda vai buscando seu espaço, mas que faria uma boa partida. O time que começou o jogo jogou com a mesma proposta que o Sport vem jogando com essa formação. Agora dá para dizer titular, embora tenha demorado tanto para o Sport ter tido uma formação fixa, mas no final, mesmo que faltasse um jogadorzinho aqui, um lateral esquerdo, sair um volante e outro, você já meio que já imaginava que era o time titular. E continua imaginando. Mas mesmo sem essas peças importantes, o Sport manteve a característica de Souza, de ser um time mais presente no campo ofensivo, um time que consegue ter metade da posse de bola, foi 52-48. Assim, basicamente, ali taco a taco da posse de bola. Mas tem uma diferença de jogo completamente diferente, sobretudo contra o adversário tecnicamente mais fraco, como era o caso do Amazonas. Então, o primeiro tempo foi muito animador. Mas aí volta para o segundo tempo, o Sport já volta com 2 alterações de intervalo. Pablo Diego no lugar de Barleta, que Lucas até me falou aqui antes de começar a live, que Sousa explicou que Barleta sentiu questões musculares, aí foi obrigado a fazer essa substituição. O Barleta não estava tão bem, mas a questão é que o substituto é muito pior. E a outra foi Fabinho, que aí acaba sendo uma peça no lugar de Fabrício Domingues, que estava amarelado, aliás, que tinha sido amarelado ali na reta final, e aí acaba mudando muito. Essa mudança ela não é imediata, porque o que é imediato é o Sport fazer 2-0. Um passe excepcional de Romarinho, ainda no campo, antes do círculo central, ele tocou, assim, tinha uns 5 jogadores do Amazonas, ele encontrou espaço no passe rasteiro, e Gustavo Coutinho já tinha perdido a oportunidade, que não estava nem tão bem no jogo, assim, já estava brigando um pouco com a bola, mas aí teve muita tranquilidade para ampliar. E na hora que ampliou, era difícil, como ainda era muito cedo, 2, 3 minutos, de que o Sport teria uma queda tão acentuada. A impressão foi, acabou o jogo. É 2-0, jogando aquele que jogou o primeiro tempo. O adversário quase não pressiona. Assim, seria uma estreia muito tranquila. Mas as substituições do Amazonas melhoraram o Amazonas. O Mateuzinho, por exemplo, as substituições do Amazonas melhoraram o Amazonas. E, para mim, na minha opinião, todas do Sport pioraram o Sport. Todas, assim. O Sport, todo mundo que entrou hoje, não necessariamente isso acontece sempre, mas hoje todo mundo que entrou piorou o time. E aí, as duas que já entraram, as duas do intervalo, elas já foram sentindo rapidamente. Como, inclusive, do primeiro gol do Amazonas, onde está todo mundo reclamando de Pedro Lima, e talvez você pode reclamar de Pedro Lima, mas ele está longe de ser a pior peça daquele lance. A pior peça daquele lance é Fabinho, que simplesmente não acompanha. Pedro Lima não tem como marcar 2, não, pô. Ele tá de frente com um cara que está na área, esse cara vai dar um passe e vai entrar no outro corredor. Ele é um só. Esse outro, no outro corredor, tinha um cara fechando com ele, que é Fabinho, que simplesmente não acompanhou. Optou por torcer. E a pior coisa que pode fazer é treinador e volante torcer. E nisso ficou muito a carga de Pedro Lima. Mas ele foi uma porta aberta contra o Ceará, onde Pulga jogou muito bem. Ele não marca tão bem. É um cara que está se desenvolvendo. É um jogador de 17 anos que tem um potencial muito bom, e quando pegou a bola, sofreu a falta depois que o Sport vai fazer o terceiro gol. Ele que sofre a falta. Detalhe, a falta na ponta esquerda. Ele sai da direita, ele vai carregando a bola e vai sofrer a falta na esquerda, e dali a bola de Filipinho para o 3-1 para o Sport. Inclusive, é imediato. O Sport amplia imediatamente o gol do Amazonas. Mas eu só voltar para Pedro Lima, ou seja, é um cara que carrega bem a bola, que trabalha bem, que pensa bem o jogo, e que naquele momento, se ele tinha uma deficiência defensiva, se ele tem essa deficiência defensiva, naquele lance específico, na minha opinião, ele está isento. Nenhum zagueiro fechou com ele. Um jogador passou por trás dele, ele simplesmente não pode, meu irmão. Ele pode tentar até cortar a bola, mas ele não dá para fazer, ele não dá para segurar 2 caras ao mesmo tempo. Isso, sobretudo, dentro da área, uma área povoada, onde o lance não está em velocidade, ou seja, os caras estão assim, se deslocando para receber a bola. Então, o Fabinho falhou muito nesse. Para mim, se é para apontar a principal falha naquele lance, na minha opinião, é de Fabinho. Mas, como eu disse, o Sport fez o 3-2 e, mais uma vez, passa a impressão de arrefecer qualquer reação do Amazonas. Mas aí isso não chegou perto de acontecer. O Amazonas
continuou pressionando. Aquele scout do primeiro tempo, que foi 11-2 para o Sport, no segundo tempo foi 9-4 para o Amazonas. E o 11-2, ele batia com a diferença técnica do que se viu no primeiro tempo. No segundo tempo, a postura diminui, porque os jogadores que entram não conseguiriam manter a postura, e o Sport se nivelou da pior forma possível, se nivelou por baixo ao adversário. Pelo menos ao adversário hoje, não estou dizendo que esse é o nível do Amazonas para o resto do campeonato, mas o adversário hoje que vinha fazendo uma partida muito ruim. E não conseguiu mais jogar. Aquela bola que o tempo todo... Porque eu assisti o jogo na TV Brasil, passou na TV Brasil, no Gol, no Premier, eu vi na TV Brasil, o Sport, no primeiro tempo, estava atacando para o lado direito. E a bola ficou toda ali o tempo todo no campo direito. No segundo tempo, foi a mesma coisa. O jogo foi muito mais presente ali do lado direito da transmissão. No final, o sufoco que o Sport tomou para segurar, porque o 3-1, o Amazonas foi insistindo, até que faz o 3-2. Primeiro, como o Fábio até lembrou do gol anulado, teve o gol anulado por isso aqui. Aliás, o VAR não ajudou. Na verdade, o VAR foi importante em 3 momentos. O pênalti no primeiro tempo, só abrindo parênteses, teria sido assim, inacreditável. Era para Wagner Nascimento, até coloquei, era para votação em 2025, se aquele pênalti é marcado. Assustador. Exato. E ainda bem que ele não brigou com a imagem, porque tem juiz que briga com a imagem. É a pior coisa que existe em juiz. O cara vai lá, não vai. Eu acho que ele ainda demorou, viu? Ainda acho que ele demorou, mas ainda bem que ele não brigou com a imagem. Porque assim, ele não brigou. Ele olhou lá, beleza, voltou. Teria sido inacreditável. Aí depois tem muito ajustado o gol do Sport, em posição legal, e muito ajustado o gol do Amazonas, que foi anulado e estava impedido. E nos dois lances, para ser justo, os bandeiras acertaram, tá? O VAR, na verdade, ele foi para checar se a decisão de campo tinha sido correta. O VAR não... No pênalti, ele mudou. Nesses 2 lances, o VAR confirmou o que foi dado no campo. Só que esse lance foi só uma sinalização do que era o volume de jogo. Tanto que, em mais uma bola aérea, assim, no final, o Amazonas diminui mais uma vez, vai para 3-2. E aí, ainda teve uma parada lá de fogos, assim, uma inocência da torcida do Amazonas, que, pelo amor de Deus, na hora que o time... eram 8 minutos de acréscimo. Já estava dado os 8 minutos de acréscimo. O Amazonas era melhor em campo. O time tinha acabado de diminuir para buscar o empate. Aí os caras começam a soltar fogo na torcida do Amazonas. Assim, ser torcedor do esporte. Assim, se algum tempo que pudesse fazer besteira, solta uns fogos aí para parar o jogo aí, pelo amor de Deus. Um torcedor... Seria detalhe para isso, eu estou dizendo assim, que só um torcedor do esporte faria aquilo. Um torcedor do Amazonas ter feito aquilo é inacreditável para o jogo. Mas aí voltou, o juiz deu mais 2 minutos, o jogo acabou terminando só em 57, e com a bola circulando na área de novo do Sport. Ainda teve uma cabeçada ali do Patrick, não foi perigosa, mas é só que um jogo na mão, um jogo que poderia ter sido uma goleada. No último lance do jogo, o adversário ainda está com perigo ou não. No último lance do jogo, o adversário está cabeceando para tentar empatar. E isso mostra a reta final, que foi o Sport de um segundo tempo, onde o time piorou bastante, onde o banco ficou fragilizado hoje, né? Porque, na verdade, o time principal, o time que começou o jogo, ele já tinha 3 jogadores que poderiam estar no banco e que certamente teriam melhorado o Sport no segundo tempo. Mas só que você não dá para todo o banco ser qualificado. E ficou muito claro que o do Sport não é. E na hora que você perde 3 titulares, 3 do banco já são acionados para titularidade, rendem bem. Mas os outros da fila são puxados ali, dão mais alguns passos nessa fila. E, eventualmente, eles são chamados pelo treinador, seja por opção tática, seja por questão física. O Sport piorou demais, mas venceu. Era muito importante. Inclusive, até agora, a rodada não acabou, a rodada vai acabar terça-feira, mas como já acabou todos os jogos desse sábado, até essa gravação, foi o único visitante que venceu. E isso é um ponto essencial, que vai ser, pelo menos até esse momento, vai ser o único time que vai jogar, se não tiver, outro pode visitar, mas nesse momento significa que o Sport será ou o único ou um dos poucos times a jogar dentro de casa na próxima rodada para tentar fazer 2 vitórias. E a largada é muito, muito importante, como foi a do Vitória no passado. O Vitória ganhou aqueles 5 primeiros jogos, deu uma oscilada, mas nunca saiu, porque a gordura que fez era muito importante. E, como o Fred bate bastante na tecla, ele bate na tecla óbvia, mas que muita gente parece não entender. Esses pontos contra o Amazonas na primeira rodada, o peso é rigorosamente os mesmos nos 3 pontos que o Sport vai ter contra o Santos na última rodada. Assim, não dá para negligenciar dentro de campo tem
jogar com um zagueiro que não rende bem, um volante que está numa idade avançada e que nesse momento já não faz boas partidas há algum tempo, e com um atacante que briga com a bola, que é, dando o nome, Alisson Cassiano, Fabinho e Pablo Diego. Mas Vilhena também não entrou bem, certo? Só pra gente. E Riquelme, assim, no fim das coisas, assim, a impressão que eu tenho é que nem entrou em campo, assim, jogador. Eu até olhar a ficha para ver se eu estou falando alguma besteira, mas acho que ele entrou em campo. E Vilhena entrou errando tudo. Então, ele entrou de ponta, no lugar de Romarinho. É uma vitória no lugar de Romário, né? Foi uma vitória muito importante, uma vitória onde, em boa parte do jogo, ela foi construída com um ótimo futebol do esporte, daqueles que você fala, porra, contra boa parte dessa Série B, esse time vai ser bem competitivo. E vai ser, porque aquele time é só aquele time do primeiro tempo, tem mais tempo de campo, coisa que não teve hoje, e as peças principais que desfalcaram hoje terem regularidade na campanha. A tendência é que, para boa parte dos competidores da Série B, o Sport seja um time competitivo, como foi no primeiro tempo. Agora, na hora que você desfalcar, e a gente fala de um campeonato muito longo, como é da Série B, ficou claro que as carências do elenco, elas continuam evidentes, como todo mundo sabia que era. Lucas, também quero tua visão em relação a essa vitória do Sport, né? O Cássio falou muito da piora com a entrada dos jogadores, mas também não teve uma postura geral do time depois do segundo gol de relaxamento, que é até natural, mas até aquele momento o Amazonas não oferecia tanto perigo. Claro que as entradas, eu acho que certamente pioraram, mas não foi uma postura também geral do time ali, depois do 2-0, de achar que tá ganho, aí depois acabou ali quase se complicando? Eu acho assim que o Sport ele cometeu um erro que tá sendo sucessivo, assim, e aí quando você tem um enfrentamento maior de nível, né? Acontece o que ocorreu contra o Ceará, onde consegue definição na última bola do jogo, porque o Sport teve chance para fazer 2-0, botou bola na trave e tal. E hoje passou um sufoco desnecessário no fim do jogo, até reconhecido por Sousa, pela falta de efetividade, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito chave. Um ponto importante, assim, na minha visão, é que o Sport, jogando fora ou dentro, eu percebo que é um esporte que quer ser o protagonista. Acho isso muito bom. Se a gente for, é inevitável fazer um comparativo com os últimos 2 anos. A postura do Sport fora de casa era, assim, vergonhosa. De não querer tomar a responsabilidade do jogo para si e ficar empurrando com a barriga um jogo onde deveria ser protagonista. Ano passado, são vários exemplos aí. Em 2022, ainda mais. Então, me agradou a postura do Sport nesse sentido de querer tomar para si o protagonismo do jogo, de buscar o jogo desde o primeiro minuto, feito o Cássio disse. Se o Sport vira o primeiro tempo com 3-0, não seria exagero, porque criou com facilidade para fazer 3-0. Agora está com um problema muito grave de converter as chances. O Sport está criando muito e está perdendo muito também. Só Coutinho hoje foram 3 bolas. Perdeu uma, não tanto assim, um chute cruzado para fora, teve a cabeçada e no segundo tempo ele sai cara a cara com o goleiro e bate cruzado. Então, assim, estamos falando aqui de um camisa 9 que só ele foram 3 chances. Então, se uma dessas bolas entra no primeiro tempo, completamente o cenário mudava muito, né? Então, eu acho que é um ponto primordial para mim no Sport corrigir isso, sabe? Porque você sendo um time mais letal, você naturalmente vai conseguir matar o adversário mais rápido. E foi até algo reconhecido por Sousa na coletiva. Ele disse que, e eu até concordo, o Sport precisa ser uma equipe mais efetiva para não estar passando não correr risco no final do jogo. Porque, por mais que o Amazonas aí depois de 3-2 não tenha criado nenhuma chance real, né? Cássio citou a cabeçada de Patrick e de fato ela aconteceu, mas foi muito fraca, muito pontual ali, mas o perigo estava existente. Se acontece um desvio ali, era um 3-3 e 2 pontos jogados no lixo por essa falta de pontaria, né? Então,
Acho que o volume ofensivo do time tem que ser destacado, sim, mas essa falta de pontaria também acho que é um problema a ser corrigido. Sobre a questão da postura no segundo tempo, eu acho que está muito atrelado também às mudanças, sabe? Porque o Sport colocou em campo pelo menos 3 jogadores que, não vou dizer 100% para não fazer essa generalização, mas se 90% da torcida pudesse hoje assinar a rescisão deles, acho que assinaria. Que é Fabinho, Pedro Vilhena e Pablo Diego. Fabinho e Pablo Diego, por serem assim mais nocivos e de aparecerem mais errando, e Pedro Vilhena, porque assim, é completamente escondido. Assim, você não vê ele participar em campo. Ele é completamente passa despercebido muito. E quando aparece, é errando, sabe? Para mim, a entrada de Fabinho, ela eu acho assim, injustificável até. Ok, não tinha volante, mas Sousa utilizou o Pedro Martins contra o Ceará. E Pedro hoje não estava nem no banco. E se o Sport não detalhou nada de departamento médico, vou ser levado a pensar que foi por opção de Sousa. E até levou o Lucas André, que faz tempo que não entra. Então, eu particularmente não entendi a ausência de Pedro Martins no banco. Acho que poderia ser uma peça para agregar muito mais do que Fabinho. Assim, Fabinho realmente, eu acho que passou do ponto até de se cogitar como opção, sabe? Para mim, não pode ser opção. O Sport não tem como jogar uma Série B com Fabinho sendo opção. Seja para 30 minutos, seja para 15, porque assim, o nível cai muito. O segundo gol é assustador como ele erra em 2 momentos. O cara que dá o balãozinho para a área tá com ele larga e depois o cara entra na área do Sport, o camisa 9, que dá assistência para Jô, nas costas dele. Então, assim, lembrou muito o que Ronaldo fez aqui por sucessivos anos, sabe? Então, assim, é uma peça que não está contribuindo, não contribui, pode ser uma peça importante, assim, para vestiário, realmente eu não sei, mas tecnicamente dentro de campo não contribui. E Pablo Diego é mais do mesmo, né? Assim, desde o começo da temporada, é um cara que não consegue dar continuidade a uma jogada. Assim, ele entra na ponta, de esquerda, direita, mas ele não consegue dar continuidade. É impressionante. E até perdeu uma chance, né? Acho que é Tite Ortiz que dá um cruzamento e ele completa de carrinho, e aquilo ali é uma bola para fazer o gol. Se eu não me engano, ele era para fazer 4-1. Ou era 4-2? Eu acho que é o 3-0. Acho que é o 3-0 que o Sport tomou o primeiro gol em seguida. Não, era 3-0, tu acha? Eu acho que é o 3-0. Que é o 3-0, o Sport toma o gol logo em seguida e faz o 3-1 depois. Certo. Então, assim, são jogadores que eu acho que já deu, né? Mas aí a gente volta para aquele velho problema de que, assim, eles entraram hoje porque as opções estavam no time titular, né? Barleta, Ortiz, são jogadores acionados ofensivamente com frequência, são os reservas de Alan Ruiz e Lucas Lima, e foram titulares hoje porque os dois não puderam sequer viajar, né? E Barleta, feito mais falou, Sousa disse que ele teve um problema muscular e não pôde voltar para o segundo tempo. Então, eu acho que é uma vitória justa do Sport, muito justa. Me agradou a postura, me agradou. Acho que o caminho é por aí. Tá claro que o caminho é por aí. E é buscar fazer esses ajustes de pontaria, sabe? Mas também voltamos a bater naquela velha tecla defensivamente, né? O Sport sem Thierry cai muito. O nível, assim, é muito assustador. E aí para mim, tá na conta da direção. Porque todo mundo sabia que o Sport precisava de um zagueiro, e aí teve essa janela doméstica, trouxeram só Chico hoje estava no banco, não entrou Alisson Cassiano, e acho que muito por conta daquela teoria, né, de treinador que 2 canhotos não jogam juntos, né? Lembro do saudoso professor Humberto Lousa, que preferia improvisar do que botar 2 canhotos para jogar. Humberto Lousa que comentou na transmissão da TV Brasil. Humberto Lousa, treinador? O fake dele, o cara. Valeu. Humberto Lousa aqui no comentário. Leram o comentário de Humberto Lousa. Meu amigo, a turma fazendo fake de Lousa é o programa. Mas enfim, é isso. Eu acho que
é uma vitória que traz lições e é muito do que o Sport vai fazer com essas lições, né? Para mim tá muito claro que o caminho foi desenhado, essa postura e manter esse ritmo de decisão em 90 minutos, sabe? Porque o Fred foi muito cirúrgico quando ele até tweetou e falou sucessivas vezes no programa que os 3 pontos de hoje valem os mesmos da 36ª, 38ª rodada. E ano passado o Sport se desconectou muito da Série B em alguns momentos e pagou uma conta caríssima até hoje, né? Então, é uma vitória importante, dá uma moral, confiança também para a sequência e se você trabalhar com ajustes sempre ganhando é importante. Acho que os Sport são 10 jogos sem perder já. Acho que a última derrota foi pro Náutico. Então, com o time reserva. Então, é por aí, sabe? E ajustando. Trouxe esses reforços, né? Eu particularmente não conheço. Só o Dalbert. Acho que pode ajudar ali na lateral esquerda, mas o Vinícius Faria, do Cianorte, tende a ser uma opção aí a mais, né, para Souza na ponta. Particularmente, eu sou da teoria que eu prefiro testar o novo, né? Pablo Diego já tem que ir pro fim da fila aí, né? Vamos ver esse novo reforço aí. E também trouxe um volante aí que eu também não conheço, né? O Luciano, que jogou no Atlético. Mas, assim, são 2 posições que eu acho que o Sport ficou devendo no mercado. A zaga e o meio-campo. Muito bem. Cássio, em relação à defesa, tudo bem que não era a defesa completamente titular, né? Mas preocupa hoje a facilidade que em vários momentos o Amazonas conseguiu chegar ali na meta do Sport. Preocupa a questão de Thierry, porque com ele o comportamento é muito diferente. Só que, infelizmente, ele não tem tantas sequências, ele não vem há algum tempo tendo tantas sequências. E considerando que o Sport jogou depois de uma semana hoje, depois só vai jogar na outra sexta, ele foi poupado hoje porque realmente não tinha condições. Porque se fosse uma coisa... Não foi um jogo, jogou quarta, está desgastado, jogou hoje. Eu diria que é dúvida até para sexta. Está entendendo? É justamente esse que é o ponto. O Sport jogou quarta, o outro jogo já é terça-feira, porque Série B tem hora que é assim, o cara já joga sábado e já volta a campo na terça. Mas nem é o caso. Nem é o caso. Era uma semana sem jogar, mais 3 dias, 5 dias até o próximo jogo, e ficou de fora. É uma pena porque quando ele voltou bem. Ele não estava bem da última passagem, mas ele voltou bem, tanto defensivamente, como até, inclusive, sendo uma peça importante até no ataque, fez um gol na final contra o Náutico, o gol da classificação contra o Ceará, e no lance contra o Ceará, por exemplo, não é só porque fez o gol, porque ele desarma o jogador do Ceará, desarma Janderson no início da jogada, que poderia ser um ataque perigoso para o Ceará. Ele não só desarma, como dá início a uma jogada que vira o gol da vitória do Sport. Então, teve e num jogo que a final com o Náutico acertou travessão, assim, teve boa presença de área e na defesa muito bem. E tinha ficado muito claro que com Cassiano, tecnicamente, no sistema defensivo, na dupla de zaga, até Castan piora. E a saída de jogo de Alisson Cassiano realmente é muito pior. É uma característica que com o Thierry o Sport ganha, e com o Alisson Cassiano vira um problema. Muito ela rebate muito e tal. Então, e o Sport acabou... Chico não é um reserva imediato para ele. Até porque se fosse, talvez tivesse sido Castanho e Chico, né? Mas joga o lugar lá trocado. Então, e o Sport não trouxe uma peça para um zagueiro para essa função. Então, é torcer para Thierry ter condições de jogo, não só para a Série B, como para a reta final da Copa do Nordeste. Por exemplo, a semifinal já não vai ser quarta-feira, até como o Cássio Cardoso já disse, né? Porque pela tabela básica seria agora, dia 24. Só que, nem Bahia e CRB, que já poderia ter marcaram, o Fortaleza só joga amanhã, a tendência é que seja no dia 8 de maio. Até porque a final é só em junho, é brincadeira isso, né? dias 5 e 9 de junho, a última fase aí de volta, né? Então dá para adiar. Se fosse agora, vamos supor que, mesmo o Altos, ou o Fortaleza ou o Altos, mas vamos supor o Fortaleza que é o favorito, jogar com Castanho e Cassiano seria chato. Assim, seria na semifinal da Copa do Nordeste. Então, esse é um problema, essa falta de reposição ali. No ataque, Fábio, do meio para frente, eu acho que o Sport já tem muitas peças, porque para entrar Pablo Diego,
o Sport teve que perder 2 peças do setor do meio para frente. E as que entraram saíram depois para o cara, ou seja, pro cara, a fila andou um bocado para o cara jogar. Assim, o banco resolveu, né? O que não resolveu foi o banco do banco, né? O banco do banco, pronto, o banco do banco. O banco resolveu, tanto que o banco fez uma ótima partida. Veja só, o Sport fez uma ótima partida no primeiro tempo. Então, a crítica é que não dá para perder quantidade de gols, mas assim... Pareciam times de divisões diferentes, né? Parecia que era não parecia um jogo do campeonato. Não parecia um jogo do campeonato no primeiro tempo. Parecia pré-temporada, alguma coisa assim. Não parecia o jogo do campeonato da Série B. A diferença foi muito grande. Agora, e isso aqui é foda, porque essa diferença aqui foi muito grande no primeiro tempo, virou uma abafa no final. Virou uma abafa no segundo tempo. Então, porque, como você disse, falou bem, o banco do banco entrou. Então, hoje, para mim, a grande questão é realmente... Henrique Moura está até falando aqui que Castan jogou na direita com o Renzo. Mas é aquela situação, Henrique. É Castan tendo que jogar em outra porque não tem uma peça para jogar na de Thierry mesmo. Uma dessa, beleza, o cara pode ser Chico ali na esquerda e vai Castan. Mas aí, o ideal era que o zagueiro experiente, o cara que estava na primeira divisão, o cara não tem que ser deslocado. Tem que ter uma peça melhor para repor o outro. Essa peça existe, é Cassiano, mas infelizmente ele não repõe a altura, e eu acho que já está numa fase da temporada, até porque ele está desde o ano passado, né? Ele não é o cara que chegou agora e a galera está conhecendo, está desde o ano passado, então já era para saber, para ter essa reposição. Para mim, hoje, essa carência, a questão da cabeça de área do volante, vou ver se Fabinho vai para o fim da fila, né? Que Souza não tenha minimizado a atuação dele, porque foi uma atuação calamitosa. Ele até estava, né? Ele até estava, ressurgiu hoje do nada. Porque são 2 coisas diferentes que eu estou falando. Uma é a carência do Sport, enquanto elenco. Eu acho, nesse momento, da defesa pior. Porque Thierry é um bom jogador, só que não tem muita regularidade. E o jogador que costuma entrar no lugar dele joga muito para baixo. E a outra é de quem sobre a partida em si. Cassiano não foi pior do que o Fabinho, tá? Só para dizer assim, se eu estou falando só a diferença entre Thierry e Alisson Cassiano. Esse é um ponto. Isso, agora, se você for fazer paralelo, que a gente vai para o campinho já, de quem foi pior, Fabinho foi muito pior do que Cassiano, muito mais danoso que Cassiano. Então, assim, são coisas diferentes, são análises diferentes. A de Fabinho é uma atuação para o treinador falar assim, porra, meu amigo é Pedro Martins, é Fábio, é outra coisa assim. Outra dessa aí, tem que ter um pouco mais de paciência para entrar, porque Fabinho entrou num jogo que estava fácil. E ele estava machucado. Eu lembrei aqui. Ele estava machucado. Por isso que ele estava jogando. E talvez ele tenha entrado por isso, porque o jogo estava fácil. Então, é um jogo para o cara ser reinserido no time, no elenco, enfim, jogar como todo mundo joga. Esse é um elenco que todo mundo joga. Só que aí, infelizmente, a entrada dele é o ponto de partida para a piora do time. E isso não poderia acontecer. Ele poderia entrar ali, mas ele acaba sendo uma peça importante no pior sentido possível do que poderia ser o jogo para o Sport. Isso que eu ia perguntar, Cássio. Não ficou a impressão que, com exceção do Barleta, né, que sentiu, não daria para ter segurado mais tempo os jogadores que saíram? Ou o Souza pensou justamente isso? O jogo tá fácil, Fabrício estava amarelado. Né? Fabrício estava amarelado. Ele recebeu amarelo. E era um cara que estava batalhando demais. Até porque é o estilo de jogo dele. Ele não consegue jogar sem ser desse jeito. Ele não consegue jogar. Então, eu até imagino que tenha tirado, que o cara já estava amarelado, e para não correr o risco de perder um volante e tal. Mas, e é óbvio, Fábio, que o treinador não vai imaginar que o cara que vai entrar vai jogar tão mal. Que o cara vai jogar tão mal. O cara jogou muito mal, pô. A gente vai fazer daqui a pouco assim, não tem spoiler, não. O Fabinho é o pior em campo do esporte, para mim. Assim, se o Fred estivesse aqui, o Fred ia estar inventando o corpo para colocar. Porque o vermelho que a gente usa é insuficiente. Bom, daqui a pouco a gente vai para o campinho, mas antes tem alguns superchats aqui. Vamos começar a colocar na tela, Pedrão? O primeiro do Gabriel Rezende. Ele fala: se a torcida começar com essa chatice de cobrança excessiva, mesmo tendo vencido um jogo fora de casa, com 4 titulares de fora, vai ser desgastante. Gabriel, as críticas foram exageradas? Gabriel, sou frontalmente contra o que você acabou de dizer. Não cobrar agora gera Anderson Moreira 2023. Exatamente. Aquele papo furado do treinador do ano passado, que a imprensa está contra, que não sei o que e tal, e era tudo falando das carências do time.
tudo falando das carências do time. Para na hora que essas carências, elas viram coisas... Tem solução, janela fecha, não tem direito. Aí o treinador, no fim das contas, nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer que o treinador disse, depois de perder o jogo contra o Vitória, que ele já deveria ter sido demitido há várias rodadas. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu também não. Então cobrar, quando é para cobrar, é o certo. Pô. Assim, cobrar quando tá... Tipo, ganhou, pô, é muito fácil, ganhou, tá tudo ótimo. Porra, que comentário merda do cara. Deu me livre ser desse jeito assim. É melhor fazer outra coisa. Meu irmão, é enxergar pontos onde você pode melhorar, onde tem necessidade de melhora, inclusive quando vence. Porque é muito mais fácil corrigir. Exatamente. Ganhando. Ou quando perde, também nem tudo tá errado. Isso. Com o Fred, o caso do Clássico Fred, o Sport levou 5-1 do Palmeiras no Brasileiro de 2017. É daí que virou uma lenda, né? Escapou ali. 5-1, o cara falou, gostei dessa atuação. Aí depois, aquela atuação, ela foi a base das 3 vitórias seguidas que o Sport teve depois para salvar. Porque, assim, tomou um sacode, mas tomou um sacode numa situação de jogo, perde jogador, levou 2 gols na reta final da partida, em determinado momento estava criando mais e tal. Então, é muito fácil. A ganhou, presta, perdeu, não presta. Não é dessa forma. Enxergar problemas hoje... Aliás, comentar esse jogo de hoje e não enxergar problema de hoje é melhor o cara fazer outra coisa da vida, pô. Porque um jogo como esse, você assistir esse jogo e achar que não teve problemas, que não existem problemas nesse jogo, é um erro muito grande. Então, acho que isso não é cobrança excessiva, isso é só cobrança. E os problemas... Cobrança excessiva é você sair do ponto. É quando o torcedor invade treino, vai cobrar com a anuência da própria direção, inclusive, vai cobrar time dentro do centro de treinamento. Isso é cobrança excessiva. É entrar no Instagram de jogador e xingar a família do cara todinho. Isso é cobrança excessiva. Cobrar um posicionamento melhor, um desempenho técnico melhor, uma escolha melhor do treinador. Isso é normal. Isso é o que precisa. Isso é o que se faz. Bom, também tem um... Quer completar, Lucas? Não, só dizer assim que concordo muito com o Cássio e eu sou muito da teoria de que você sempre é melhor corrigir vencendo. Vencendo só não mascarar os olhos e ano passado... É mais tranquilo, né? Botou as 2 mãos nos olhos para negligenciar o que estava acontecendo. As vitórias que a gente falou, aquela vitória contra o Sampaio e contra o Londrina, porra. Teve a vitória assim, nojenta, meu irmão. Foi a ABC Londrina. Não, mas a de Londrina lá no Paraná. A de Londrina, vitória nojenta, meu irmão. Não, porra, ganhou sem jogar nada. Ganhou sem jogar nada. Verdade. E aí, só um gol de Wagner Love. Aí a do Sampaio correr no Castelão lá em São Luís. Não tem nem para criticar, pô. Você venceu, aí você analisa os pontos, a importância dos pontos para a tabela, você analisa. Isso é uma coisa. Os problemas performance é outra coisa. Ponto é uma coisa, performance é outra coisa. Os problemas de hoje são muito óbvios, né? O problema de hoje, Fabinho e o substituto de Thierry foi falado na semifinal contra o Santa Cruz, por exemplo, quando Thierry não jogou, e Alisson Cassiano foi o responsável por fazer a saída de bola do Sport. O Sport foi muito mal, não conseguiu. O Santa Cruz fez uma estratégia. Piorou demais, exatamente. Então, assim, se fechar os olhos para 2 problemas graves, que, na minha opinião, são desde o primeiro momento do ano e não foram corrigidos até agora, vai cometer o mesmo erro. Esse jogo do Santa que você falou, até para não ficar muito esse resultadista, porque isso é tão óbvio assim, que para ser resultadista assim, pelo menos é tão óbvio. Naquele jogo, o Sport estava perdendo o Santa. Se o Filipinho não acerta aquela cobrança de falta, a análise seria diferente. A análise tem que ser a mesma, pô. Pois é. Aí o Filipinho acerta a cobrança de falta aos 46 e empata o jogo. Mas a atuação do Sport foi ruim. Assim, todas as cobranças assim, seriam as mesmas. Não dá para você... empatou, então segura a onda aí, reta final. Não, isso não existe. Não existe. Mas hoje o saldo é mais positivo do que negativo, né? Muito Foi mais positivo. Muito positivo. Primeiro, o único, até o momento, vamos dizer assim, uma coisa que é fato, é o primeiro visitante a vencer na Série B, né, até a dos jogos que foram realizados, jogou desfalcado de início e depois precisou usar um banco que não estava qualificado e segurou o resultado. O resultado foi excelente. Inclusive para tirar lições. Daí é por isso que a gente está falando em relação à análise da cobrança, para tirar lições de alguns jogadores não vão ajudar muito nessa, talvez tendem a não ajudar muito. Outros jogadores têm potencial. Já perguntaram aqui, deixa eu ver quem foi o nome, Fábio, aqui foi
Foi até um superchat, inclusive. Vitor Monte. Cássio, qual a tua avaliação de Ortiz? Gostei demais. Para mim, um dos melhores. Cara, sem spoiler. Não, mas só para dizer assim, mas que fala do jogo, assim, de gostar que você falou do saldo positivo, eu achei muito importante o papel que Ortiz teve no jogo, de ser um carinha. Entra nos 5 minutos, ajuda na reta final, ajudou no gol contra. Muito bom passe que ele dá para o gol de Thierry e tal. Ele, na dinâmica do jogo hoje, eu achei muito, muito boa a dinâmica dele para o time. Muito bem. Tanto que em alguns momentos, assim, o Lucas Lima não está jogando, mas tem um cara que tá fazendo assim, está ali, flutuando ali, está fazendo algo que não está sentindo tanta falta. Na defesa estava sentindo falta. Já desde o começo. E na cabeça de área, fez muita falta a partir do intervalo. Ortiz, enquanto ele estava em campo, Lucas não estava fazendo tanta falta. Eu achei que foi uma atuação boa e, para mim, é uma das coisas positivas desse jogo de hoje. Bom, tem mais superchat aqui. O Darwin, com as suas observações muito inteligentes, ele fala: a substituição de espécies pode alterar o funcionamento do ecossistema, levando, em alguns casos, ao desequilíbrio. Seriam as substituições o motivo da queda do desempenho do esporte? Eu acho que já está respondida essa. Está respondida. Já deitou aí, viu? Parabéns. Belíssima analogia. E assim, caiu muito de produção. Faz parte cair de produção. Teria caído menos se não tivesse tido tantos desfalques para um jogo que já era a Vera, pô. Bom, tem outro superchat aqui, o professor Aníbal Monteiro manda 2,49 € aqui pra gente. R11 mais G9, maestro. Quanto valeu esse gol? Faltam 62 pontos. Romarinho e Gustavo Coutinho, foi quanto esse gol? Isso quer dizer, primeiro eu estava querendo identificar aqui, mas é isso mesmo, Romarinho e Gustavo Coutinho, né? Gustavo Coutinho Gustavo Coutinho não é 7 milhões de todo jeito. Jogando bem ou mal. Não é 3,5 esse ano e 3,5 são 2 parcelas. Romarinho 2,5 até agora. Não, hoje ele custou 4. Hoje ele valeu 4. Porque o Sport... que custa 4, viu? Eu só defendo que ele custa 4. A gente brinca, até para não confundir, a gente brinca muito com isso, mas só para explicando o que dá para explicar do que saiu. Romarinho, o Sport comprou os 2 jogadores do Fortaleza. De Gustavo Coutinho não tem meta, é um preço fixo e pronto. Romarinho foi comprado por 2,5 milhões de reais, com gatilho de 1,5 milhão a partir de metas, que geralmente é partidas jogadas, feitos que o cara consegue e tal. Aí, não necessariamente porque o cara deu um gol e uma assistência, é muito mais por presença em campo e tal, enfim. Mas nem Sport nem Fortaleza, para ser também bem justo, disseram quais são as metas, que ativam esse gatilho. A gente é que brinca que quando ele joga bem, ele está batendo a meta. Até porque se ele joga mal, e algum cara fica no banco, e ele fica no banco e não é utilizado. No momento que ele fica sendo utilizado, se o cara jogar 40 jogos nesse ano, é óbvio que ele vai bater a meta. A turma tem que torcer para bater os 4 milhões. E no fim das contas, o torcedor do esporte não tem que torcer para ele custar 2,5 milhões. Se ele custar 2,5 milhões, ele deu prejuízo. Romarinho, para ajudar o esporte, ele precisa custar 4 milhões. É verdade. se ele custar menos, ele deu prejuízo. Então, eu brinco. Hoje, a atuação, o gol assim... Primeiro, ter dado 2 finalizações de fora da área com perigo e um rebote que ele chutou ali também, ou seja, um cara que estava tentando até que ele pega o rebote, e a assistência foi muito bonita. Assim, foi... Bastidor aqui, quando ele driblou, eu disse aí, ele vai errar o passe aqui para Coutinho. Não, eu achei que ia bater uma canela, tinha tanta canela na frente. Tinha certeza que aquela bola não ia passar, bicho. Ele vai fazer tudo com você, vai driblar, na hora do passe ele vai errar, mas... Tinha muita canela na frente. Bom, outro superchat aqui do André Luiz Araújo, ele fala: anos que não vejo o esporte jogar fora no Brasileiro se impondo. O André já viu o copo isso foi meio cheio, né? Se pega assim, um jogo no Brasileiro, mas de fato jogou assim contra o Alto, contra o... Mas a postura foi boa. Contra o Trem era obrigação, assim, só para ver se joga fora, contra o Trem do Amapá era obrigação, contra o Alto jogou. Quais foram os outros jogos fora de casa do esporte? Náutico conta ou não? Conta. Na final. Na final jogou totalmente dessa forma, até com o time principal, né? Jogou hoje também. Contra o Bahia, não. Contra o Bahia, o Sport foi amassado, mas ao mesmo tempo conseguiu finalizar bastante. Coisa que poderia não ser. Poderia ser só amassado também. E não chegar, mas o Sport conseguiu chegar algumas vezes. Contra o ABC, parte do segundo tempo. Eu não estou lembrando de outros jogos fora de casa. Quais foram os outros jogos?
ABC. Teve muito que é a obrigação, né? Itabaiana. Itabaiana caiu de produção, mas jogou Itabaiana, ABC, Bahia, qual foi o outro? E o Alto, que eu já disse aqui. Né? E o Alto, Mas, enfim, o Sport jogou pelo jeito dele. O Sport não criou hoje um sistema para enfrentar o Amazonas. Nada contra isso. Pode ser. Acho que em alguns jogos, contra esse time é melhor esse sistema. Eu gosto disso. Esse time se adapta àquele time, buscar uma estratégia e tal. Mas não foi o caso de hoje. Hoje, na verdade, o Sport jogou como ele costuma jogar. Então, e funcionou contra o Amazonas. Talvez se fosse contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não sei. Sim. Mas contra o Amazonas certamente deu certo. Falando em Atlético Mineiro, amigo, plantão aqui, 3-0 no Cruzeiro. 3-0 para quem? O Galo. Para o Atlético. Né? Vai quebrando o tabu, né? Exatamente, nunca ganhou. Tá sendo a primeira vez que acho que foram 3 jogos, eu acho, 2. E sempre fazia gol contra, nunca consegui ganhar, e sempre fazia gol contra. Lucas, essa é para você que acompanha mais de perto o dia a dia, né? É verdade que Thierry vai passar 2 meses fora com uma luxação patelar, é isso? Olha, quando Thierry vai para o DM, eu confesso a você que é um grande mistério. Né? O Sport se posicionou oficialmente, disse que foi tratamento tendinite patelar. Tendinite é diferente de luxação, assim, informação, assim, acho que tem que ter um pouco só para detalhar aqui, o Sport disse que Thierry teve tratamento de tendinite patelar, Lucas Lima em tratamento de lombalgia, Ruiz em tratamento de desconforto no músculo anterior da coxa e Fábio também tratando de lombalgia. Por exemplo, se a lesão de Thierry fosse uma lesão de 2 meses, ficaria assim, escancarado, assim. Mas não é o erro, não. É a merda, porque o erro já foi porque era para ter trazido. Agora, eu acho que tem uma solução. Mas, assim, no dia seguinte, não estou dizendo que aconteceu, não. Supondo que fosse uma coisa desse tipo. Aí o cara vai perder o zagueiro por algumas partidas, um dia depois de fechar a janela, onde todo mundo só precisa de uma peça para ele. Você não traz, aí você perde o jogador. Todo mundo disse que precisava de reposição. Eu acredito que pode contratar jogador sem contrato ainda. Mas dentro de um mercado de mercados menores, né? Assim, não, mercado, quem está livre mesmo. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Rodrigo Caio é um jogador livre no mercado. É de vidro também. Aí não dá. Mas nesse mercado aí, totalmente sem clube. Por exemplo, Luan rescindiu com Vitória ontem, aí ele pode assinar com alguém para a Série B. Porque ele não fala isso, não. Do jeito que a galera acho que ainda vai recuperar. Já tentaram, né? 22 tentaram, mas hoje mais. Pelo amor de Deus. Enfim, a lesão que o Sport falou, obviamente o Sport pode ter suavizado na informação, tudo bem, mas a informação oficial não é a lesão que foi dita de uma lesão de 2 meses, é uma lesão menor. Se fosse uma lesão maior, aí seria um golpe muito duro na defesa, porque precisava de reposição e não houve para a posição do Thierry. Boa, muito bem. Vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí. Tem alguns jogadores aqui, a torcida aqui está massacrando, né, aqui no nosso chat, mas quero ouvir vocês. Kaique França, não teve culpa nos gols, né? Nenhuma, né? Não. Também não fez nenhuma grande defesa, assim, na verdade. E isso acaba... Eu colocaria amarelo, porque... Não tem nada para balancear. Ele toma 2 gols, mas não tem nada para balancear. E por questão de centímetros, não tomou 3, na verdade, que ainda tem até o gol de jogo que foi anulado pelo VAR. Então, assim, ele não fez... Ele pode não ter culpa nos gols, mas também não tem méritos para que ele seja um jogador que você... Ele não é café com leite, então eu colocaria... Algum era defensável? Não, né? Eu não achei, não. Mas também acho que é amarelo. A última tem mérito de jogo, mas poderia ter defendido. Ele vai pro abafa, né? Para tentar fazer o abafa e o Jô limpa ele. Bom, Pedro Lima. Muita gente reclamou da atuação defensiva, né, do Pedro Lima. Eu colocaria amarelo também. Eu colocaria amarelo também. É porque muita gente está atribuindo o primeiro gol. Eu não atribuo. De laranja e vermelho tem jeito muito pior. E eu acho que isso aí é um ponto que... Eu concordo que Pedro Lima tem deficiências na marcação. Isso aí, para mim, é um ponto comum. Mas acho que você tem que se analisar muito a cobertura, né, de quem está fazendo ali, né? Fabinho, pelo amor de Deus, Fabinho... Se Pedro Lima
tem uma deficiência na marcação, Fabinho expandiu e expôs para todo mundo ver, sabe? Então, tem que colocar isso na balança também. Então, amarelinho. Bom, dupla de zaga, Cassiano e Castan. Cassiano, no meu Laranjinha voto, aí, viu? Cassiano, quem? laranjinha. Para Cassiano. Não, vou pro Castan primeiro. Assim, para mim era verde, porque eu acho que Castan é verde e musgo. E Cassiano é laranja, concordo. Vou com o Cássio. Gostei da partida de Castanho. E na esquerda, o Filipinho. Verde e musgo. Deu assistência, né? Deu assistência, participou. O pênalti, se fosse pênalti, seria simplesmente uma esculhambação do ato. Não tem nada a ver com ele ali. Bom, agora os volantes, Fabrício e Felipe. Fabrício, para mim, verde claro, Felipe, verde musgo. Tô por aí também. Botaria Fabrício no amarelo, mas no meu eu gostei muito da partida. Para mim foi um dos melhores em campo do esporte. Eu acho que ele perde aquela bola que ele tá cara a cara com o gol, que eu até agora não entendi porque ele não chutou no primeiro tempo ainda, que ele dá o cruzamento. Ali para ele virar amarelo naquele lance. Não, mas acho que o cartão foi bobo também. Mas pode ser, eu vou concordar com o verde. Sobretudo pela diferença do cidadão que entra no lugar dele. Esse é um ponto importante. Bom, então, o Fabinho, apesar do belo nome, vai ser vermelho, né? Vermelhaço, meu amigo. Todo sangrando é mop. O mais vermelho que puder aí, meu amigo. É mop. Vermelhaço. Das piores atuações do ano do esporte. Horrível, muito mal, muito mal. Do ano, assim, top 3, sem dúvida. Pronto, aí. Exatamente. Pedro pegou o espírito da coisa. É mop, pode colocar ali. Vermelho é mop. Bota do lado do círculo. Bom, isso, do lado do círculo. Isso, exatamente, perfeito. Bom, o Felipe. Verde musgo. Colocar, né, Pedrão? Felipe vem sendo regular. Como ele melhorou. Ele melhorou. Tem algumas semanas que ele melhorou. E o Tite Ortiz? Gostei. Para mim, verde claro. Poderia ter dado uma assistência se o grande Pablo. Ele deu assistência. Pablo não foi convertida. É verdade. Tá se soltando mais ele. Tá exatamente. Por isso que eu gostei da atuação desse cara, porra. Gostei dele. É verdade. Visivelmente você vê que ele tá mais confiante para tentar uma coisa, um drible, uma jogada para cima, não tá tão burocrático quanto no começo. Gostei. Bom, Pedro Vilhena. Não foi bem. Esse é laranjinha aí, viu? Laranjinha, concordo. Laranjinha. Só não foi vermelho porque jogou menos tempo. Se vai jogar mais tempo. É verdade. É isso. Bom, vamos para os pontas, Barleta e depois Romarinho. Barleta entre verde, musgo e amarelo. Viu? Vou de amarelo para Barleta. Amarelo. Romarinho é verde claro. Verde claro. Melhor em campo. Melhor em campo. Porque no Romário foi menos. E os que entraram no segundo tempo? Pablo Diego e Riquelme. Pablo Diego é vermelho. Vermelho é mop também. É vermelho. Riquelme laranja. Pouco tempo em campo, mas entrou perdinho também. Eu vou colocar amarelo, é melhor amarelo, pelo pouco tempo. Ele realmente ficou pouco tempo. Foi. Pode ser, verdade. Bom, e o nosso querido Pequeno Couto. Pequeno Couto ficou entre a cruz e a espada aí, viu? Exatamente, viu? Exatamente. Se o Amazonas arruma um golzinho, era vermelho. E ele ainda perde outro gol, ele faz um gol bonito ali, mas depois ele teve uma outra chance para fazer mais um. Ele bate com a perna esquerda, né? Ele bate com a esquerda para fora. Bem, irmão, eu tô quase no amarelo, sabia? Eu também acho que eu ia no amarelo, velho. Porque foi o saldo, foram ele fez um, mas perdeu 3. Perdeu 3, assim. No amarelo. E o Zé Roberto, para fechar os atletas de linha. Pouco entrou também, né? Pouco jogou pouco. No final. Ele não tá 100% não, Sousa falou na coletiva. Mais um aí. E espero que não vire problema, né? Mais um problema pro esporte, mas não tava 100% fisicamente, não. Por isso que só entrou tarde, segundo o Sousa. Bom, agora só falta o Sousa, né? Daria para. Faltou o Zé Roberto. O Zé Roberto é o quê? Fica sensível. Amarelo? Amarelo, bota amarelo. Bom, e o Sousa? Daria para ter feito algo melhor nas alterações, na escalação? Ou
A culpa foi mais Não de tinha quem muita opção entrou também, né? do que dele, né? Ele fez o que dava. A galera que não correspondeu. Porra, veja só. Fabinho é a escolha dele, porra. A partir do momento que deixa Pedro Martins fora. Tem Pedro Martins, que o cara que Pedro nem foi relacionado. Não estou dizendo nem que estava no banco, mas assim, do que estava durante a semana. Aí ele escolheu o Fabinho pela experiência e tal. E não tirou o Fabinho. Assim, é porque é uma coisa muito delicada no futebol. Mas Luquinhas, do Fortaleza, um jogo aqui no Recife. Cara de, sei lá, 6 milhões e tal. Caríssimo. No primeiro tempo, sai no primeiro tempo, porra. O cara jogando absolutamente nada. O cara foi substituído no primeiro tempo, porra. Então, assim, existe esse melindre no futebol. Eu sei que deve ser foda pro cara, o cara que acabou de entrar, sair e tal. Mas, assim, ele é o treinador. Se ele quisesse, ele poderia ter tirado o Fabinho. É a escolha dele, o Fabinho, ter terminado o jogo. Mesmo comprometendo, né? Exato, mesmo comprometendo. Ganhou o jogo, ganhou pela postura do primeiro tempo. Pô, a gente não pode tirar o mérito do esporte ter jogado bem uma boa parte do jogo, mesmo com 3 desfalques, porque isso aconteceu dentro de uma postura que você já enxerga como sendo uma característica desse esporte. De volume ofensivo, muita gente no campo ofensivo, um volume de finalizações, ou seja, é uma característica... Poderia ter tentado até um terceiro zagueiro, que tinha Chico no banco aí, podia ter tentado alternativas diferentes aí. Mas no segundo tempo... Amarelinho para Sousa ou laranja? Eu estou entre o verde musgo e o amarelo, meu irmão, mas estou uma dúvida muito grande. Vamos no amarelo, então. Amarelo. Amarelo. Amarelo é só o se liga. Meu jogo é o se liga. Vamos se ligar. Bom, vamos formar nosso pódio aqui. Temos 3 jogadores que certamente estarão nele, que é o Fabrício, o Tite Ortiz e o Romarinho. Mas qual a ordem? Romarinho primeiro. E a prata? Ortiz para mim. Ortiz também. Muito bem. Castro não pegou verde, não? A gente colocou o musgo. Musgo, verdade. E entre Fabinho e Pablo Diego, quem foi pior? Entre quem? Fabinho e Pablo Diego. Fabinho, foi muito mais danoso. Fabinho, muito pior. Errou muito, então, assim, foi uma atuação muito fraca. Fabinho é top 3 piores atuações do ano aí. Eu acho que o próprio jogador deve saber disso. E alguém perguntou, se o Fabinho disse, tem um bonequinho, né? Eu sabia dessa do bonequinho, né? E entre os jogadores que não estiveram em campo hoje, quem fez mais falta? Lucas Lima, para mim. Se você tivesse que escolher um para tirar do DM. Mas o Thierry, é verdade. Ofensivamente posso bem, então o Thierry, concordo com o Thierry, com certeza. Inclusive, o Lucas Lima, para mim, foi o que eu menos senti falta. Ali, porque eu acho que o porque o esporte correspondeu ofensivamente, né? Exatamente. Mas é porque meu argumento para usar ele foi porque, assim, para mim, ele é um termômetro muito grande quando ele está em campo. Assim. Claro, pô, veja, Lucas Lima vem jogando muito bem no esporte, muito bem. Só que eu acho que o cara que estava ali flutuando no setor, acho que foi bem também. Até por substituto, né? Por exemplo, sem Lucas Lima, Barreto entrou, que é um cara... Essa análise, ela considera o que o substituto fez. Né? Exatamente. Mas aí entra Cassiano no lugar de Thierry e aí a gente vê a disparidade. E Fabinho, ele é reserva, né? Então, assim, ele não conta porque ele entra no segundo momento. Na verdade, a cabeça de área estava principal. Ele era Felipe, Fabrício, era o que o Sport realmente costuma usar. O Sport agora volta a campo na sexta, né? Contra o Vila Nova. O Vila Nova só joga amanhã, né? Ainda não jogou na rodada. Pedro, você está lembrando, tinha Chico para colocar. Tinha Chico, é verdade, mas aí o treinador não foi 3 zagueiros, mas poderia ter sido mesmo. Poderia. 7 da noite, sexta-feira. 7? Porra. A Arena do Pernambuco vai ser boa para chegar. Ainda bem que está triplicado aquele setor da 232. Vamos arrumar uma obra daqui para lá. Porra, 7 da noite é hostil. 7 da noite é chato. Né? O Sport tem até falado... 7 da noite, pessoas que têm horário comercial... É impossível chegar, pô. É impossível chegar. É impossível. Yuri tinha pai que quer pegar o filho da escola para levar o filho e a filha para o jogo. Assim, o cara perdeu uma aula.
E Yuri Bom, tinha dito que o Sport poderia levar alguns jogos pontuais para tentar, né? Para os aflitos ou Arruda, né? Essa vitória do Sport sobre o Amazonas, o horário é péssimo, mas ajuda Acima de 20 mil. Ajuda um pouquinho. Ajuda. Tendo o check-in, enfim. Vai ter um bom público, mas certamente o horário, sendo na Arena Pernambuco, muita gente que iria numa situação normal, se fosse na ilha, por exemplo, assim, não vai. Bom, passado a limpo o esporte, alguém quer completar aí, falar mais alguma coisa? O jogo contra o Atlético está próximo, hein? Só tem esse do Vila Nova, hein? A expectativa, agora, para mim, fica a expectativa em relação à volta dos jogadores contra o Vila Nova. Assim, né? A janela fechou, ou seja, tem... Como é que vai ser esse time? Porque foi suficiente contra o Amazonas, mas o Vila Nova, que fez um bom jogo na Copa Verde, tem uma boa chance de ir para a final da Copa Verde, um time chato, final do Campeonato Goiano, um time chatinho e tal, e tende a ser um time mais qualificado que o Amazonas. Mas eu achei que, inclusive na nossa própria análise, o Amazonas foi até lembrando, até para ser justo, no nosso próprio guia, o Amazonas, Minhoca, eu estou errado, o Amazonas ficou na última prateleira. Não sei se alguém lembra. A gente colocou ele como brigando contra o rebaixamento. Então, é um dos piores. Só um parênteses aqui. A quantidade de jogadores que passaram em Pernambuco... Pareceu brasiliense. Pareceu brasiliense, pô. Inacreditável. Patrick, Fabiano, William Barbio. Tinha gente, viu? Pareceu brasiliense. O Amazonas manteve muita gente da Série C, né? Eu acho que isso é bem problemático. É verdade. Manteve uma base... E muitos medalhões que não sei se aguentam ou não uma Série B mais. Pô, até falando isso. Jô foi bem, né? Tava grande, viu, amigo? Tava. Mas querendo ou não, meteu 2. Não foi anulado. Por pouco. O primeiro foi anulado por pouco. E o gol dele foi um gol bonito.